Olá, meu querido, muito bem-vindo a mais uma aula do curso de eletricista profissional aqui da Engerral. Na aula passada, nós falamos sobre os interruptores duplos e triplos, onde dependendo da necessidade do ambiente, como por exemplo uma sala que tenha um ponto de iluminação central e também spots de LEDs próximos à parede, nesse caso nós vamos ter que sim instalar um interruptor de duas teclas para comandar separadamente essas lâmpadas, tudo bem? Só que vamos aumentar um pouco o nosso desafio, você topa? Seguinte, digamos que a gente precisa agora acender a mesma lâmpada de um ponto, por exemplo, na entrada da sala, e apagar de outro ponto, tipo no corredor que sai dessa sala. E agora? Como é que faz isso? Aí que tá. Essa é uma grande dificuldade para eletricistas iniciantes na hora de fazer uma instalação, a tal da ligação de interruptor three-way. Com certeza você já se deparou com essa situação ou já ouviu alguém falar que é difícil executar porque tem muitos cabos e acaba confundindo as interligações no próprio interruptor. Só que eu já posso adiantar que não é um bicho de 7 cabeças não, tá? Nesta aula eu vou ensinar a você a fazer essa ligação de um jeito simples, de um jeito certo, né? E sabe o que é melhor? Mais uma vez eu falo. Depois que você faz essa ligação pela primeira vez, fica automático. Eu te garanto por experiência própria que é como andar de bicicleta. Aprender uma vez, nunca mais esquece. Então vamos aprender agora. Beleza, pessoal? Então, agora nós vamos aprender sobre o interruptor three-way ou paralelo. Como é que é feita a ligação desse interruptor? Olha, primeiro eu tenho que mostrar para vocês o que é um interruptor three-way. Ele é igualzinho o simples quando você olha ele na frente, tá? O interruptor paralelo. Só que atrás dele aqui está o segredo, aqui ó. São 3 parafusos, tá? Ele não é 2 parafusos que nem o interruptor simples, não. Esse aqui tem 3 parafusos. Por isso que é chamado de three-way, tá? Porque ele é 3 parafusos. Nesse tipo de interruptor aqui, a ligação é feita da seguinte forma. Para o interruptor paralelo, conhecido também como three-way, a gente tem uma lâmpada comandada por 2 interruptores em lugares diferentes. Então eu tenho aqui a lâmpada com 2 interruptores three-way ou paralelos, tá bom? A gente tem, mais uma vez, a fase chegando e alimentando um desses interruptores. Então, a fase chega e alimenta o interruptor. O neutro, como sempre, vai direto na lâmpada. Então, vamos colocar o neutro aqui direto na lâmpada, tá bom? Ótimo. Desse interruptor, de um interruptor paralelo ao outro interruptor, nós temos que pegar o balanço, tá? Lembrando, gente, que a fase chega em um interruptor e liga no parafuso central desse interruptor, sempre no parafuso do meio, tá? E o balanço é sempre nos parafusos das extremidades, no parafuso de cima e no parafuso de baixo, né? Sempre dos 2 lados do interruptor. E a gente cria 2 cabos chamados de balanço e eles saem e ligam direto no outro interruptor paralelo, também nos 2 bornes dele, nos 2 parafusos das extremidades, das pontas. Então nós temos a fase chegando, vamos revisar aqui, ó. A fase chega, entra no parafuso do meio desse interruptor e sai 2 cabos desse interruptor e liga num outro interruptor paralelo, tá? Ligou nos 2 parafusos das extremidades desse outro interruptor paralelo, daqui a gente sai o retorno do parafuso central, do parafuso do meio, sai o retorno e liga diretamente no outro polo da lâmpada, tá bom? Esse esquema aqui de interruptor paralelo, three-way, é o esquema comum para fazer comandos, quando você precisa de acender num ponto e apagar no outro, tá? É muito comum isso em quartos, tá? Em salas também, quando você tem a sala, em corredores. No quarto, aquele interruptor que você acende na porta e apaga na beirada da cama, para a noite você ter que acender e apagar a lâmpada, você não precisar de levantar da cama? Pois é, isso é o esquema three-way. Numa sala também, do qual tem 2 entradas, ou numa cozinha que tem 2 entradas também, sempre locais que tenham 2 portas, é interessante que tenha o esquema de ligação three-way, tá bom? Que é esse modelo aqui. Agora vamos lá para a nossa parte prática, para a gente aprender como é que liga ele lá. Vamos lá. Ok, pessoal, então agora nós vamos aprender a fazer uma ligação three-way, ou também conhecida ligação em paralelo, tá? Que são 2 interruptores paralelos, aqueles com 3 parafusos, conforme a gente está vendo. Um interruptor vai entrar nessa caixinha, outro interruptor vai entrar nessa caixinha, e ambos vão comandar essa mesma lâmpada, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, nós vamos realmente testar. Conforme a gente já sabe, a fase e o neutro estão chegando aqui por essa caixinha principal. Então, eu estou testando aqui, ó, o meu
Minha fase está desenergizada. Ok. Então está bloqueada lá no disjuntor, então nós podemos trabalhar. Primeira coisa, fase em neutro chegando, a gente tem que passar para a lâmpada. O neutro chega sempre direto na lâmpada, a gente sabe, então vamos colocar aqui o neutro direto na lâmpada. Pegar aqui, ó. Ótimo. Esse aqui é o nosso neutro que ele vai conectar direto nessa lâmpada, tá? Uma coisa interessante, esses dois cabos brancos aqui, ó, que vão ser o nosso balanço, que vão ser ligados no interruptor no outro, tá? Então eu vou passar ele aqui, ó, ele vai sair dessa caixinha, passar pela caixinha da lâmpada e vai direto na caixinha onde vai ficar o outro interruptor, tá? Então aqui nós vamos fazer a ligação agora, ó, passando rapidinho o nosso balanço. Vamos lá. Ok, então o balanço está passado nas duas caixinhas nossas que vão ser responsáveis pelo three-way, tá? Esses aqui são os balanços que vão ligar juntamente. Só que aí tem um detalhe, né? 3 parafusos, 3 cabos. Aqui então tá ok, né? 3 cabos, 3 parafusos. Aqui só tem um cabo, precisa de mais um cabo. E aqui só tem 2 cabos, então aqui tá faltando um cabo. A gente tem que voltar então com o retorno desse interruptor aqui até na lâmpada, tá? Que é esse carinha aqui, ó. Então esse aqui vai ser o nosso retorno. Esses dois vão ser ligados na lâmpada, esses 3 no outro interruptor, tá? Agora, é bem simples. Vamos fazer a fixação. Vamos parafusar ele aqui rapidinho. Primeiro a lâmpada. Vamos lá. Ótimo. Então a lâmpada aqui está devidamente fixada. Tá legal? Então, vamos colocar ela aqui para facilitar nosso trabalho. Ótimo. Aqui nós temos os 3 cabos. Como eu falei, primeiro começa do retorno, tá? Então aqui, ó, o retorno vai sempre no cabo do meio, sempre no parafuso do meio, né? Então vou conectar ele aqui, ó. Primeiro vamos estanhar a ponta dele. O parafuso do meio que vai entrar o nosso retorno. Ótimo, então ele vai estar aqui, nós vamos conectar ele rapidinho. Ok. Os 2 cabos de balanço, né, os 2 brancos aqui que são conhecidos como balanço, vão ser conectados nos parafusos das pontas, das extremidades. Então aqui, ó. Primeiro cabo, deixa eu tirar aqui para vocês entenderem melhor. Primeiro cabo aqui, desse lado. E o segundo cabo do lado de cá, ó. Também seguindo o mesmo padrão. Somente parafusar agora. Ok, então está conectado o nosso interruptor simples, tá? Ó, interruptor paralelo, perdão. Então aqui tem um three-way fechando com a lâmpada, que é só a gente ajustar ele aqui dentro da caixinha agora, fazer a fixação dele. E aí nós temos o outro interruptor aqui em cima para conectar, né? Esse aqui que é o nosso outro interruptor, que também é paralelo. Então a fase chega sempre no parafuso do meio, para fechar o contato. E a gente vai lá e fixa ela. Coloca ela aqui. E os balanços nos parafusos das extremidades, olha lá. Esse aqui. E mais esse aqui, ó. Ótimo. Tudo testado, torque. Tranquilo. Está conectado nossos interruptores. Agora vamos ver se realmente eles funcionam conforme prometido. Então acendo nesse, apago nesse, acendo nesse, apago nesse. Esse é o modelo de ligação three-way. Ok? Bom, agora volta aqui comigo, né? Acabamos de ver que não é tão complicado instalar o famoso temido sistema three-way, né? Como a galera fala por aí. Mais uma vez, eu fiz a ligação de forma simplificada, sobre a bancada de teste, apenas para você ter uma melhor percepção. Considero que tem uma didática melhor assim. Só que agora eu vou te fazer um convite, né? Vamos juntar todo esse conhecimento que nós pegamos da aula de agora, do three-way, com o que aprendemos na aula anterior a ela, do interruptor duplo, e vamos fazer uma ligação aí de um interruptor duplo, só que agora é three-way? Pois é, lembra lá na nossa casa? A gente projetou lá na casa do curso uma situação assim. Nós temos um interruptor duplo paralelo na divisa da sala com a cozinha. Uma tecla acende a sala, a outra tecla acende a cozinha. E automaticamente a gente tem que apagar em outros pontos.
Bora lá ver então como fazer essa ligação? Só que dessa vez de uma forma profissional. Vamos usar anilhas e terminais. Vem comigo para a parede de teste. Olá, meu querido, bem-vindo de volta então agora para fazer o fechamento dos interruptores paralelos na nossa instalação. Vocês aprenderam a fazer aí na bancada prática, agora vamos para a nossa instalação. Eu tenho interruptor paralelo de entrada desse lado aqui, então eu tenho 3 cabos chegando, tá? Eu tenho um interruptor paralelo duplo, uma tecla que faz conjunto para a sala e a outra tecla que faz conjunto para a cozinha. Então aqui eu tenho 2 teclas, tá bom? E aqui eu tenho um interruptor paralelo para fazer o fechamento da cozinha, mas tenho também uma tecla simples para fazer o fechamento do corredor, tá? Tudo nessa mesma caixinha aqui, por isso que tem esse tanto de cabo aqui a mais. Então vamos começar por grau de dificuldade, que nem vocês aprenderam aí, vamos começar com o interruptor paralelo daquela lateral lá, tá? Que é de uma tecla apenas. Aqui eu tenho um cabo chegando, né? A fase na cor branca, ela tá chegando aqui, ó, desse lado, tá? Vou abaixar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Então aqui da minha câmera vocês estão vendo. Eu vou seccionar com mais ou menos os 20 centímetros que eu já ensinei para vocês. Aqui, ó, fazer o seccionamento dos 20 centímetros aqui, ó. Esse aqui são os 2 retornos paralelos, o que a gente chama de balanço, tá? E, ó, vou anilhar, como sempre vocês sabem. Vou fazer o anilhamento com o númerozinho 1. Eu vou anilhar somente o cabo branco, que é a fase, tá? Aqui, ó. Então, eu estou fazendo o alinhamento. É muito bom você fazer esse alinhamento, todos os pontos. E aí ele faz o fechamento com quem? Com esse camarada aqui, ó. Certo? Na verdade, isso aqui é um retorno de lá, né? Esse aqui é o que vem de lá, ó. Esse preto aqui é o balanço da cozinha. Vou deixar quieto aqui. Ele vai fazer o fechamento com esse lado de cá, ó. Que tá amarrado até junto, aqui, ó. Lembra? Que eu até pedi para amarrar junto. Então aqui, ó, eu tenho esse retorno que vem da nossa iluminação aqui, tá? Então vou anilhar aqui e vou anilhar aqui com o número 1. Para saber que são os meus retornos. Que é o retorno do meu circuito 1. Aqui, ó. De iluminação. Então tá aqui, ó. Circuito 1. Ah, André, mas a fase não é no branco? A fase é no branco, mas a fase vai no interruptor. Isso aqui é o retorno que volta do interruptor, que é uma fase interrompida quando estiver desligado ou não interrompida quando estiver ligado. Isso aqui, ó, também é circuito 1. Ah, André, e se o meu circuito de iluminação tivesse outro circuito de iluminação? Aí seria circuito 2. Se tivesse mais de um circuito de iluminação, mas não foi o nosso caso, que a gente fez um circuito só. Vai ter um disjuntor só para controlar a iluminação da casa inteira, tá? Foi uma opção nossa na hora do projeto. Como eu falei, você pode fazer mais circuitos, pode fazer iluminação só dos quartos, cada quarto, mas eu não vejo necessidade. Eu acho que é gastar componente a mais, visto que hoje a iluminação é toda em LED e a carga é muito baixa. Perfeito? Fiz esse fechamento, a mesma coisa pro lado de cá, deixa eu só desenrolar. Fechar a nossa cozinha. Aqui tá até com ponta. Eu vou cortar e vou só pegar uma fita isolante aqui, eu vou cortar e vou pôr a anilha aqui. Já tá com a fita isolante para me entregar aqui, ó. Ó. Vou pôr... Aquela técnica de usar a fita isolante, ó, é muito boa para você juntar os cabos, principalmente quando tem 2 teclas. Você junta os cabos, aqui, ó, que você realmente vai usar, ó. Aqui também eu vou fazer ela mais justa aqui e vou cortar o excesso de cabo, ó. Aqui você precisa tomar cuidado para cortar o excesso de cabo mesmo, porque já é 2 teclas, então o jogo muda, tá? Vou fazer o corte aqui do excesso de cabo, mais ou menos 20 centímetros novamente. Então aqui que a gente vai dar uma paradinha nos cabos, ó. Um por vez, né? Até mesmo quando tiver, você sabendo que está desligada a rede, é bom você tomar certos cuidados aqui para dar um por vez. Deixa eu tirar isso aqui e subir minha anilha, que eu já coloquei, né? Eu já anilhei, então... Aí eu vou cortar fora. Vou tirar minha anilha aqui. E olha, o que eu falei de usar luva para pôr anilha? Dependendo da luva, essa luva minha tem um bom tato, mas dependendo da luva eu não ponho anilha não, tá? Aí você tem que pôr na mão mesmo. Mas aqui a minha que tem um bom tato, essa luva da Ansel, marca Ansel, a luva Reflex é muito boa. Mas tem umas luvas que não dá tato não, aí o pau quebra. Ali também tá no circuito 1.
Então a gente só está anilhando até agora, tá? Daqui. Perfeito. Aí eu tenho que fechar o resto de anilha para lá, mas anilhar vocês já sabem que é bom botar anilha para poder fazer o fechamento. Agora é a hora então da gente crimpar os nossos cabos aqui, ó, do interruptor paralelo. Eu vou fechar primeiro esse lado da nossa sala, tá? Então, mais uma vez, decapando as pontas dos cabos aqui, ó. Vou baixar para vocês conseguirem ver. Aqui, ó. Vou gastar 3 terminais aqui. Aqui, ó, tá com um pouquinho de sobra, né? Tá até mais de 20 centímetros, mas eu vou acertar essas pontas aqui, ó. Aqui, ó, tô tirando essa fita isolante aqui, ó. Depois eu marco de novo, só para subir, afinal eu tive que cortar meus cabos, né? Então, ó, tá aqui, mais uma anilhazinha para fazer o fechamento ali também. E do lado de cá, eu vou decapar também para fazer fechamento das pontas dos meus interruptores paralelos. Ó. Você já decapa tudo de uma vez e já põe em ponta de terminal. Mais uma vez, eu só estou pondo terminal ainda, tá? Não precisa se preocupar, não precisa ter correria. Bom, anilhamento ok, terminais também tudo ok, que nem vocês viram aí de forma acelerada, não tem segredo, vocês aprenderam a crimpar, estão aprendendo a pôr anilha. Agora é a hora então de fazer o fechamento dos nossos interruptores paralelos, né? Eu tenho interruptor paralelo aqui, ó, lateral, que eu vou estar usando ali deitado, e tem interruptor paralelo na vertical. Então tem o horizontal e tem na vertical. E quando é um interruptor só, eu gosto de colocar ele sempre na vertical. É um padrão, mas pode colocar na lateral também. Isso aí não tem problema algum, tá? Isso aí vai da sua necessidade, tá bom? Então vamos começar a fazer o fechamento desse interruptor aqui, ó, no cantinho da sala. Lembram o que a gente acabou de aprender, hein? A fase, no caso, a fase ou o retorno do nosso paralelo sempre vai no borne do meio, tá? Existem algumas outras marcas que você vai pegar diferente disso? Pode até ter, é raro. Mas tem algumas marcas que não é assim que liga, né? Mas você vai ler no diagrama atrás do próprio terminal. Agora sim eu abri os bornes não estavam abertos aqui, ó. Então sempre confere, eu achei que o borne tivesse aberto e não estava, ó. Agora eu estou abrindo os bornes. Pronto. Ó, cabo de fase no meio. Chegou do outro lado ali o cabinho, não passou muito, né? Você vê que o terminal ele ficou bem ancorado. Aí você faz o aperto, lá, até, como diz o Brenner, né? Você vai aperta ele até ele sair água. Mas brincadeiras à parte, você aperta ele razoavelmente bem. Não tem ordem dos retornos paralelos, pode pôr invertido, ele vai funcionar, um para cima, outro para baixo. É só os dois cabos paralelos do retorno paralelo, do balanço, estarem nas extremidades. Isso, mais uma vez, nas linhas convencionais, tá? Você vai achar algumas linhas, talvez, aí que não vai ser assim, mas aí é só você observar o que está indicando. Onde que é linha, onde que é retorno. Atrás do interruptor vem mostrando isso, tá bom? Fez o fechamento, perfeito. Aqui ele já está no jeito de fechar, daqui a pouco eu venho parafusar tudo, né? Que isso aí não interfere muito. Aqui na minha iluminação tá ok também. Tá esperando só agora o nosso plafond para fazer o fechamento. E aqui em cima que vem o grande segredo agora. Eu vou pôr o interruptor de 2 teclas, tá? Aqui, ó. Esse aqui é o seguinte, são módulos separados. Vocês podem perceber ó, que ele é diferente. O outro lá, ele vem um invólucro, né? Esse aqui já é um tipo de interruptor, que você compra a tecla separada, que os parafusos são meio que abertos. Então, vocês viram que eu cortei um pouco dos terminais aqui, ó. É justamente para isso aqui, ó. Ele não fica sobrando muito, olha aqui. Então você vai e você regula ele aqui atrás, ó. De forma que ele não sobra muito. Um terminal longo, ele já vai sobrar demais, ó.
Então você pode fazer o ajuste para ele ter um contato melhor, tá? Então pode sim cortar a pontinha dos terminais caso você queira. Aqui eu vou até colocar essas teclas aqui já. Ó, outra tecla. Então tem as duas teclas aqui. Aqui são retornos, né? Não tenho... É um retorno da cozinha, que é o amarelo, o retorno da sala, que é o vermelho, tá? Então eu primeiro, antes de mais nada, eu vou fazer um pequeno ajuste aqui de corte, por causa do meu interruptor ser um pouco diferente. Então eu venho aqui, ó, e vou só cortar mais um pouco nas pontinhas deles, ó. Pouco ajuste, ó, para ele ter contato justamente com o parafuso. Ah, André, não é legal cortar terminal, não. Você pode cortar terminal sim, desde que ele tenha uma área de contato, né, assim, boa para a seção dele. Aqui, ó, eu tô cortando só as pontinhas para dar um melhor acabamento ali, ó, no nosso interruptor. Vocês vão ver que vai fazer toda a diferença, ó. Olha lá, ó. Esse aqui ficou até um pouquinho mais curto, mas não tem problema não. E aqui, ó, vamos lá. Primeiro esse aqui. Olha lá, ó, deu um bom acabamento. Tem outra chave aqui, vou apertar com essa. Olha lá. Balanço. Ah, André, tem ordem de tecla? Não tem, você pode pôr a tecla da sala em cima quanto embaixo. Deixa eu abrir os outros aqui. Criei uma chave Phillips. Aí, ó, o Charles me deu uma chavinha fenda menorzinha, que ela entra dentro do parafuso e dá um aperto melhor, ó. Pronto, agora é só conectar, ó. Sempre o retorno no meio, balanços nas laterais aqui, ó. Colocou o balanço, apertou. Confere o aperto, ó. Por nada não, mas essa chave aqui tá quebrada. Ó, troquei novamente a chave, agora eu peguei uma um pouco menor aqui, ó, mais longa para aumentar o torque. Aí, ó. É importante você observar essas coisas, porque o que dá mais falha numa instalação elétrica são as conexões. Seja nos bornes a parafuso, usou a chave errada, roçou o parafuso. Se você está apertando, está vendo que está pulando o parafuso, ó. Ó, então está fechado o interruptor paralelo da sala, perfeito? Agora vem o interruptor paralelo da cozinha. Você pode fechar tanto por baixo, alimentação por baixo, quanto por cima. Eu vou fechar por baixo, porque a alimentação dela, depois para fazer o encaixe dos cabos ali dentro, vai ser melhor, ó. Então, eu estou fechando aqui o retorno que vai para a cozinha, na cor amarela, que nem vocês estão vendo aqui, ó. Cor amarela, circuito 1, e os dois retornos paralelos que são balanço. Ajusta aqui para não ficar sobrando ponta de terminal. Essas pontinhas de terminal, elas podem depois estar gerando um curtozinho, uma coisa assim, dependendo da situação. Aqui dentro é mais difícil ter um curto porque não temos o neutro, né? Mas pode acontecer num fechamento aí, de ter uma sobra de ponta. Aqui nem o pessoal faz muito aquele negócio de decapar o fio e passar o fio direto assim, entre bornes de tomada. Isso, gente, pelo amor de Deus, isso não é aceitável, né? Aqui, ó. Fez o fechamento, ó, jogou os cabos para dentro. Então tá pronto para fazer o meu fechamento. Aqui, ó, do meu interruptor, certo? Tem aqui duas teclas fechadas. Agora eu vou dar mais uma acelerada, eu vou acabar de parafusar esse interruptor e esse aqui para a gente estar finalizando a sala. Bom, então tá parafusada a nossa estrutura. Para essa caixinha aqui, ó, eu poderia estar usando uma placa com 2 módulos, né? Eu teria 2 teclas, mas vou fazer um negócio diferente para vocês saberem. Existe a placa de 3 módulos e o módulo cego. Então a gente vem cá, coloca o módulo cego na nossa estrutura, tá? Aqui ele funciona como se fosse uma terceira tecla, apesar dele não ser uma tecla. Mas é só caso futuramente o cliente queira colocar mais uma tecla ou uma tomada, por exemplo, já que passa um circuito de tomada aqui, a gente pode ter essa opção de estar fazendo modular, tá? Aqui embaixo está escrito para baixo a linha. Aí, ó.
temos aqui um interruptor de 2 teclas no meio do corredor, tá? Não se preocupem quanto a esse acabamento, que é por causa da nossa caixinha no painel, né, no nosso quadro. E a mesma coisa aqui, ó, na de baixo da nossa estrutura, tá? Então aqui, ó. Então tá encaixado, tá tudo certinho aqui no nosso acabamento. Só ver porque não deu. Ah, deu, agora deu. Regula e tá pronto. Então aqui temos um interruptor paralelo de entrada com um paralelo de saída, e aqui também um paralelo de saída ou entrada, ligando aqui. Agora só falta fechar esse lado de cá, tá? Esse lado de cá não tem muito segredo também, é um fechamento igual, porém aqui eu tenho uma tecla simples. Então eu tenho aqui, ó, esse retorno, e aqui eu tenho que aproveitar uma fase. Então eu vou ter que fazer uma derivação nessa fase aqui, ó. Qual que é a derivação? Como é que eu faço essa derivação? Você pode fazer através de ponte entre os interruptores ou um conector vago. Chazia deixou preparado para mim aqui, ó, um conector vago com 2 vias para essa derivação. Então eu chego aqui e faço a alimentação. Primeiro eu vou pôr uma anilhazinha nele, só por questão de estética mesmo, ó, mais ou menos 20 centímetros. Então eu vou fazer um corte nele, aqui, ó, vocês estão vendo aí, e vou pôr uma anilha para identificar que é o meu circuito de iluminação aqui, ó. Circuito de iluminação, cabo branco, circuito 1. Perfeito? Ok. Aí eu venho cá e decapo a ponta dele. Esse que eu poderia recolher até mais, que eu vou ter que pôr uma emenda de derivação nele. Eu vou cortar até um pouco mais, ó. Vendo? Decapei a ponta dele, tem que decapar um pouquinho mais que a conectora agora. Aí, ó. Ó. Feito aqui, eu coloco o meu interruptor para fazer a derivação. Meu conector, né? Então, tá aqui. Pronto. Então, chega cabo de 1,5 e sai mais 2 cabos de 1,5 mm aqui para alimentar os nossos interruptores. Tanto o paralelo, que está nesses dois aqui, ó, quanto o simples, tá? Agora também, não tem muito segredo, ó. Eu venho aqui com mais 20 centímetros de cabo e corto tudo, ó. E vou anilhar tudo também, para mostrar que são os meus retornos, né? Na verdade não, nos meus retornos eu não anilho, né? Isso, eu tenho a iluminação anilhada. Agora é só pôr terminal na cabeça deles aqui e fazer o fechamento, tá? Vou fazer isso rapidinho aqui, vou crimpar e pôr os terminais e a gente já volta para mostrar como que vai ser o fechamento. Bom, de volta então, já anilhamos e crimpamos todas as pontas, né, dos nossos pontos de iluminação. Daqui também. E aqui, agora, a hora de estar fechando o nosso interruptor duplo com uma tecla paralelo, que no caso é da cozinha, que faz conjunto com essa tecla que a gente instalou aqui, tá? E uma tecla simples aqui que vai acender esse corredor. Então, vai ter essa tecla também para estar acendendo esse corredor, que é uma tecla simples. Acompanhe então aqui comigo, ó, na minha câmera principal, aqui está o nosso interruptor. Nesse caso, eu vou optar colocar a tecla paralela por cima, assim, e a tecla simples embaixo, tá? Então, primeira coisa, ó, essa aqui é a fase, vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui é a fase que derivou, tá, no nosso circuito. Então, eu venho com a fase e faço a alimentação dela, tanto no borne central do interruptor paralelo, ó, fase, cabo branco, aqui, ó, e pego a fase também e faço a alimentação no borne central do nosso interruptor simples. Basicamente é isso, ó. Então tá, aqui é a fase. Pego o retorno do meu interruptor simples, que é o retorno amarelo. Olha lá, ó. Não confunda esse retorno amarelo com esse retorno aqui. Esse retorno aqui está fechado lá, tá? O retorno amarelo, ele estava até separado com a fase para a gente saber que é o retorno de cá, certo? Pega esse retorno, conecta aqui. Por isso que é bom você dividir até por cor também. A gente usou o amarelo porque a gente não tinha outro pedaço de cabo, mas aí se você põe aqui um retorno vermelho, você sabe que esse aqui não é o retorno daqui, sim de cá, certo? Fez o fechamento, conferiu o torque, agora é só fechar, ó, os 2 cabos de retorno paralelo, que são os balanços, né? Que é o do interruptor da nossa cozinha. Fecha por cima, fecha por baixo, tanto faz, né? Tem gente que gosta de fechar por baixo do interruptor, por causa do parafuso, né, da caixinha, para não atrapalhar no encaixe da caixinha por cima, assim, ó. Só que eu te falo que eu nunca tive problema com isso, não. Conector vago, se você quiser, você pode jogar ele aqui pro meio,
para ocupar menos espaço, então joga aí no meio das teclas. E aqui, ó, temos o fechamento do nosso interruptor. E aí, daqui para frente, você confere tudo, né? Se você já tiver com o quadro de distribuição montado e já quiser fazer o teste nele, antes de fechar, você já pode fazer o teste, antes de fechar. Se você não tiver com o quadro montado, você já pode deixar ele no ponto de fechamento também, que você tem confiança no seu trabalho, você não vai precisar testar, né? Agora, se você ainda está começando agora, não se sente totalmente seguro, deixa ele desse jeito assim, ó, não fecha as caixinhas, deixa tudo aberto, não fecha a tomada, não fecha nada, e vai montar o quadro de distribuição. Acabou de montar o quadro de distribuição, aí você vai fazer os testes dos pontos. Testou aquele ponto, aí sim você fecha. Porque você não precisa de abrir de novo, né? Agora é somente fechar aqui com o interruptor, parafuso, plaquinha. Aqui também eu usei um módulo cego no meio, que nem daqui. Fica meio padrão. Futuramente, se o cliente precisar de fazer alguma ampliação, já tem o módulo ali, é só comprar o módulozinho de tomada ou de interruptor para fazer ampliação. Beleza? Bom, tá aqui feito o nosso interruptor. Teremos uma aula ainda para fazer o fechamento do interruptor com tomada, mas para isso nós vamos fechar a tomada primeiro. Então nas próximas aulas eu vou ensinar aí tomadas simples, duplas, vamos falar de tomadas de 20 A que a gente vai usar nessa cozinha. Todos os detalhes você vai aprender conosco aí, combinado? Pronto, dá para ver então que a instalação da nossa casa ela tá tomando forma, né? Nós acabamos de aprender uma ligação de interruptores muito importante para as nossas obras. Na próxima aula nós vamos falar sobre o tal interruptor intermediário, o famoso e temido também 4-way. Mas relaxa que não tem dificuldade nenhuma, né? Se você aprender o 3-way, você vai conseguir aprender o 4-way também. Se você tiver qualquer dúvida referente à aula de agora, comenta logo abaixo que o nosso suporte técnico vai te ajudar. A apostila de hoje ela está fixada na descrição. Então você faz o download e aproveite ainda mais o nosso conteúdo. Grande abraço, meu querido, e até já!